E aí, meu povo, dando seguimento a esse canal, nós viemos hoje nos apresentar para vocês. A gente soltou vídeos aleatórios, mas a gente não falou quem somos, onde viemos, como sobrevivemos. Que aparecemos aqui. E como aparecemos. Vou começar por mim, a breve apresentação. Eu sou Manuela, sou natural de Fortaleza, nasci e criada em Fortaleza, nunca saí em Fortaleza, capital do Ceará, para quem não sabe onde é, no Nordeste. Minha mãe é de Tauá, então a única viagem que eu tinha feito antes de vir pra cá pra Portugal era pra Tauá. E Guaramiranga, né, que a gente foi uma vez. E Cascavel também, que a gente morava em Cascavel. Mas tudo dentro do Ceará. Mas tudo dentro do Ceará, a gente nunca tinha saído dentro do Ceará. E trabalhei por algum tempo em call center, depois fui trabalhei em várias coisas, trabalhei em loja, trabalhei em call center, trabalhei na Casa Pio. Depois, o meu último emprego antes de vir pra cá foi em auxiliar de coordenação no Colégio Aritsá, também lá em Fortaleza. E aí, desde que eu engravidei da nossa primeira filha, eu já parei com as profissões, só em subempregos depois que eu cheguei aqui. Agora meu marido. Boa noite, né? Como a gente pode ver aí, já é noite aqui no Porto. É A gente está verdade. em Portugal, aqui nós dois. Eu me chamo Ricardo, mais conhecido como Ricardo Sampaio. Também sou natural de Fortaleza. Tenho 32 anos hoje. Eu moro em 2026. A gente já mora aqui no Porto há 5 anos, mais ou menos. No Brasil, eu fiz algumas coisas. As mais relevantes foram a construção civil, que é uma herança do meu pai, e a mecânica, que é a minha profissão por opção minha. Eu exerço mecânica por opção minha. Também nunca saí de Fortaleza, a gente nunca saiu do Ceará, não é nem que nunca saímos de Fortaleza, que a gente já passou em várias outras cidades. É verdade. O Ceará é muito grande. A gente nunca saiu do Ceará, a gente nunca fez uma viagem de avião para fora do Ceará. A única viagem que a gente fez foi Do para Ceará, Portugal. Fortaleza, Lisboa. Fortaleza, Lisboa, foi o primeiro destino. E agora, o que nos levou a vir para Portugal, né? Que muita gente tem feito essas perguntas para mim no Instagram, já fizeram algumas outras e também aqui no canal, né? Então, qual foi a nossa motivação para vir para Portugal? A minha motivação foi ele, porque eu não queria vir. Eu sou uma pessoa extremamente acomodada e não estávamos ricos, não éramos, né, ricos, mas ali no meu modo de ver, no meu pensamento. A gente já tinha um mínimo. A gente já tinha um mínimo para viver, né? A gente tinha a nossa casa própria, ainda temos, ainda tá no Brasil, que é a herança da avó dele. Construímos nossa casa com muito sacrifício, mas ainda, né, ainda tá em fase de terminar, ainda tem muita coisa para fazer. E a gente já tinha eu já tinha nossa primeira filha, nós estávamos morando no interior de Cascavel, já tínhamos nossa casa, eu estava trabalhando na mecânica. Nós tínhamos dado início a uma pequena pizzaria que eu tinha vontade de levar mais para frente também. A gente começou a fazer pizzas para vender no final de semana. E foi muito bom, fez muito sucesso, diga-se de passagem. É verdade, foi o dinheiro que a gente conseguiu para dar entrada nas nossas passagens aqui. E então, pra mim, na minha visão de mundo, tava bom, sabe? Tava bem tranquilo, bem acomodado. Mas como eu sou o maluco da família, eu nunca tô conformado com nada. A minha grande motivação foi ela, pela segurança dela e das pequenininhas que estão dormindo ali dentro do quarto. Nós temos 2 filhas. A gente passou por algumas situações que não cabe aqui. Quem é brasileiro sabe que a insegurança impera no nosso país todo. E eu só estou aqui em Portugal por causa dela, porque meu objetivo nunca foi aqui. Não foi o primeiro país que nós pensamos em Não migrar. foi o primeiro país que eu pensei em migrar. É. Porque por ela eu nunca tinha saído de lá de jeito nenhum. E a gente está aqui por causa da segurança, como ela mesmo disse, a gente lá já tinha o mínimo, a gente tinha um carrinho, não era um carro novo. Era um Corsa 98? Vai aparecer aí no meio do vídeo, em algum momento eu vou colocar as fotos, que eu tenho fotos disso. A gente tinha um Corsinha 98, a gente tinha uma motinha que foi financiada no nome do meu pai, eu paguei cada centavo, estava quitado. A gente construiu com muito sacrifício uma casa, e uma senhora casa, diga-se de passagem, que na altura, na época, era a maior casa da rua. Ou seja, a gente já tinha um mínimo para viver. Eu já tinha minha profissão, já era profissional.
ela, se quisesse, era só abrir a boca que voltava a trabalhar, só que ela começou a se dedicar a uma profissão muito importante, que é cuidar de criança, né? Ser mãe, e faz isso com maestria. Enquanto eu puder manter isso, eu vou manter, enfim. E como foi os nossos... como eu disse, a minha motivação, só para terminar, a minha motivação foi ele mais... Ele bateu, a gente... Foi uma briga constante ali durante... Foram 2 anos. 2 anos, né? Nessa Que brincadeira. ele queria emigrar do Brasil, eu não queria. E aí o primeiro país que ele falou na minha cabeça era impossível, né? Que eram os Estados Unidos. Que a gente queria, ele queria ir para lá e eu não queria. Então eu tinha muitos motivos. Tinha meus pais, tinha minha mãe, que era praticamente era muito idosa ainda, e na minha cabeça os Estados Unidos era uma coisa muito longe, muito distante, muito difícil. Ainda é também, não é um paraíso, mas ainda é. E aí depois a gente começou a pesquisar, né, lugares para emigrar. Quando a gente decidiu, né, partindo daí, ele queria, a gente brigou várias vezes por isso, e nós entramos em um acordo. A gente nunca brigou por isso, a gente sempre teve muitas conversas sobre esse assunto. E nós fizemos um acordo entre eu e ele, né? Ninguém sabe desse nosso acordo, estamos divulgando isso agora. Ele disse assim, pronto, vamos imigrar, vamos decidir o país, até então a gente não tinha decidido qual país que a gente ia imigrar. Eu fiz um acordo com ele, isso era começo de 2018, eu disse, deixa eu aposentar minha mãe e aposentar o meu pai, que a gente vai embora. Na época minha mãe ainda não era aposentada, mas faltava ainda um processozinho para terminar, e meu pai eu consegui também aposentar pelo BPC. E aí assim foi, eu aposentei minha mãe, aposentamos meu pai, aposentei minha mãe, depois aposentei meu pai. E a gente começou em busca, fomos pro YouTube, fomos pesquisar vários países. Eu tenho uma irmã que mora na Alemanha, ela sempre me incentivou a emigrar. Queria, né, que eu fosse para a Alemanha, mas eu não gosto muito do conceito da Alemanha, e a língua também é difícil. E aí, por ela, tem uma amiga dela que morava aqui em Portugal, começou a falar para mim, disse, Manuela, por que vocês não pensam em Portugal? E aí eu comecei a pesquisar sobre Portugal, comecei a entrar em contato com essa mulher que ainda hoje mora aqui, ainda tenho contato dela, que é a Wesley, que é amiga da minha irmã. E surgiu Portugal, pela facilitação do documento, né, amor? Que na época era possível, a gente já falou isso em outros vídeos, na época era possível entrar como turista, hoje não é mais possível. Você consegue entrar, você consegue viver e fazer a loucura que você tiver na sua cabeça aí para fazer, mas você não vai viver dignamente como uma pessoa que tem os documentos. A gente já encerrou esse ponto, né? Agora vamos, como foi os nossos 3 primeiros anos aqui, só para contextualizar e vocês entenderem a nossa história. Essa parte aí eu tenho que começar. Os 3 primeiros anos foram o seguinte, nós tínhamos projetado para virmos todos juntos na mesma viagem, né? Vinham os 3, na época eram só em 3, a Agatha não tinha sido concebida. Gerada ainda. Disseram para ela que ela muito dificilmente engravidaria de novo, só que isso é uma mentira chamada Agatha. A gente, no meio desse processo todo, a gente já tinha passagens compradas e tudo, veio a Agatha e veio uma gravidez de risco. E aí o motivo de eu ter vindo sozinho na frente. A gente chegou a um ponto específico de uma consulta que ela teve, o médico disse que ela não poderia viajar. E a gente já estava com passagem comprada na época. A gente deu entrada nas passagens, compramos as passagens parceladas, e qual era a nossa ideia? A nossa ideia era, né, o nosso plano era esse, a gente ia ficar no Brasil até os 3 anos da Radassa, que é a nossa filha mais velha, que na altura a gente só tinha ela. Vamos ficar até os 3 anos dela, que a gente já tinha pesquisado, já sabia que a idade escolar aqui para começar a estudar era 3 anos. O mínimo. Era o mínimo, né? Não, a gente foi nesse plano. Compramos a nossa passagem parcelada, íamos viajar no dia 30 de janeiro de 2022. E em 2018, que foi quando a gente decidiu, 2019, 2000, né? Todos os anos antes, foi uma preparação. Foi cada passo que a gente foi dando foi uma preparação. Claro. A nossa mudança da Messejana para Caponga, que é onde a gente tem a casa, também estava nesse plano, porque a gente tinha construído a casa e a gente morava no centro de Fortaleza ainda. Isso também faz parte do nosso planejamento. Nós decidimos mudar para a casa de Cascavel para aproveitarmos pelo menos a nossa casa antes da gente ir embora, o que a gente tinha feito, né?
para dar uma atenção, para aquilo, enfim, para cuidar. E aí, quando nós nos mudamos pra lá, a Radassa tinha 1 ano e 8 meses. Nesse meu período, eu tava trabalhando com as pizzas no final de semana, ele continuava trabalhando na oficina mecânica, que ele é o mecânico, e no final de semana a gente trabalhava nas pizzas e na semana eu ficava em casa com a bebê. Nesse meu período, 1 ano e 8 meses, eu engravido de novo. As passagens já estavam compradas, já estava tudo feito. Já tinha data já. Né? Já tinha data. Quando foi mais ou menos em outubro, foi começo de outubro. Ela fez a consulta, a fatídica consulta que o médico proibiu comecei ela o pré-natal e fui fazer o pré-natal e fui fazer o médico. Aí nesse pré-natal a gente ainda pensamos, né? Não, eu vou vir grávida e até a Agatha nasceu. E a Agatha nasce aqui em Portugal, né? Como muitos imigrantes também fizeram. As portuguesas, né? Eram perfeitos. Só que quando eu fui pra consulta, o médico disse, olha, sua gravidez é de risco. Eu falei pra ele, né, doutor, a gente tá planejando, estamos com passagem comprada, vamos emigrar, tararei, papapá. E ele disse, olha, vou ser bem sincero com você, você é uma gravidez de risco, você acabou de se fazer uma cesárea, você tá tava com alguns problemas no meu útero e tal, enfim, era de risco. É de risco. E ele me proibiu de viajar. Quando ele me proibiu de viajar, eu já saí do posto de saúde, ele tava me esperando lá fora no carro com a pequena, eu já vim do médico já decidida. Não vou perder a passagem. Ele vai. E depois, quando a bebê nascer... Eu não queria. Eu vou. Nós ainda discutimos, conversamos sobre isso por algum tempo. Conversamos e discutimos isso por algum tempo, como é que a gente ia fazer, tentamos se planejar. Ele não queria ir sozinho, mas acabou por vir sozinho. E veio sozinho. E eu fiquei no Brasil... grávida com a nossa filha de 1 ano e 9 meses. E conta como foi seu começo. Quando eu cheguei aqui, eu passei 3 meses em Lisboa. Supostamente tinha uma pessoa aqui conhecida para dar suporte, só que essa pessoa não existia, né? A pessoa estava vivendo a vida dela e não queria problema. E então eu vinha mesmo. Arrumei emprego, passei 15 dias para arrumar a primeira papelada e arrumei emprego, consegui emprego através de um professor meu que conseguiu esse primeiro emprego. Trabalhei durante esses 3 meses, saí de Lisboa 3 meses depois e vim para o Porto, que foi onde eu era para passar só 15 dias na casa da família que me acolheu. Essa família já foi falada outras vezes em outros vídeos. Vou colocar algumas fotos e se der alguns vídeos dele em Lisboa, quando ele foi sozinho. A gente não fala muito dessa família porque isso é uma coisa que eles mesmo pediram pra gente. Eles não querem aparecer. Até aí. Mas vivemos longos 3 anos na casa deles. Pagávamos aluguel. Tínhamos as nossas responsabilidades. Eu, nesses 3 anos, sustentei a casa com... No Ceará a gente diz com a força do braço, e na Bíblia a gente diz com a força de Deus, porque não fui eu que fiz aquilo durante 3 anos sozinho. Eu trabalhava na oficina e era só o meu salário. Quem está aqui e vive aqui sabe que um salário não dá para sustentar uma família de 4 pessoas e pagar renda. Como eu disse, no Ceará a gente fala com a força do braço, na Bíblia a gente descobre que é com a força de Deus, com a mão de Deus que pesa sobre a vida da gente e não permite que a gente passe por certas situações. Enfim, ninguém está aqui para contar a história triste, mas foi basicamente assim os 3 primeiros anos. De 1 ano e meio para cá, ela conseguiu toda a documentação dela, um processo que era para durar, 2 meses? Era para durar 6 meses inicial, né? 6 meses no máximo, dando tudo errado. Era para estar todo mundo com o documento, durou 2 anos e meio. Nosso documento saiu quase junto. Chegou o dele, depois chegou o meu. Chegou o dela, Nesse foi o ano, dela. agora, 2025, né, mano? Foi finalzinho de 2025, finalzinho de 2025. Porque quando ele veio, ele deu entrada foi ainda no processo da antiga manifestação de interesse, né? Depois, ela não conseguiu porque ela não conseguia trabalho, a gente tinha Radassa pequena, tinha Agatha pequena. E não conseguimos creche, tínhamos não conseguimos ama, babá. Suporte de lado nenhum, nem de ama, nem de creche, nem de babá, nem de nada. Então eu não consegui dar entrada a tempo da manifestação de interesse. A tempo antes dos 3 meses de turista dela acabar. E ela passou 2 anos aí no limbo, meio que no limbo, né, dessa história toda. A gente conseguiu mais uma vez, pela
pela mão forte de Deus e por um milagre divino a gente conseguiu os documentos dela. Aí eu consegui no antigo regime transitório, quando foi no antigo regime transitório, que passou por muitas mudanças de lei daqui em relação Foram à muitas documentação, mudanças. aconteceu muita coisa em Portugal. Infelizmente, não foi melhorando para os imigrantes, foi só piorando, né? Porque acabaram com manifestação de interesse. Dificultaram vistos e Fizeram a CPLP, aí nisso ele teve que fazer CPLP, que foi outra em novela. 2023 eu Que voltei no ele teve que Brasil. voltar no Brasil para renovar a carta dele de condução, porque ele não podia renovar Que aqui. não consegue renovar aqui, o consulado não serve para isso. Então a gente passou muitas dificuldades financeiras nesses 3 primeiros anos por isso, porque eu não conseguia trabalhar, mas não era porque eu não queria, era porque eu não tinha com quem deixar as meninas. Então muita gente apontava o dedo para mim e não entendia por que eu não Perguntava trabalhava. por que a Manuela não trabalha. Só porque a gente não conseguia. Principalmente os portugueses, eles não entendem, né, o processo imigratório, né, do imigrante ou a documentação que nos permite trabalhar. Como eu não falou, mas vocês perdoam porque tá cansado, são 11 horas da noite. Meia-noite já. Quando eu vim, ele veio, deu a entrada na manifestação de interesse, tinha o processo dele, e o nosso plano era, eu vou vir, 8 meses depois já vim com as 2 meninas, tive a Ágata no Brasil, a Ágata nasceu no Brasil, a Radassa fez 2 anos, e quando a Ágata fez 3 meses, eu vim. Pausa técnica. Pronto. Resumindo, eu não consegui trabalho, ele veio, deu entrada na manifestação, 8 meses depois a Ágata nasceu, quando ela fez 3 meses eu vim, a Radassa já tinha 2 anos e a Ágata tinha 3 meses. Cheguei eu, 2 crianças e mais uma prima minha que veio comigo. Nós ficamos com ele nessa casa, que primeiro ele alugou o quarto nessa casa, que ele acolheu ele. Era para passar só 15 dias. Que era para ele passar só 15 dias, mas a família portuguesa acolheu ele realmente como filho e nos ajudaram em muito. Muito, sou muito grato a tudo que fizeram. Não passamos mais dificuldade financeira por eles, porque eles nos deram tudo. Quando a gente chegou, a gente tinha uma casa completa, com todos os móveis, não pagávamos luz, não pagávamos água, só pagávamos mesmo o aluguel ao dono da casa. Era uma casa de 3 quartos, nós morávamos num quarto e o dono da casa morava no outro quarto. E a família dele, as irmãs, moravam no mesmo prédio, então eles foram nossa família durante esses 3 anos. Só que a nossa maior dificuldade era, por mais que eles nos ajudassem, nos dessem roupa para as meninas, conseguiu cadeira de alimentação para a Ágata, nos ajudaram muita muito. coisa, ajudaram com muita coisa. Foram realmente nossa família portuguesa, como são até hoje. E aí, como eles nos ajudaram, mas a nossa maior dificuldade era só ele trabalhava. Mesmo que a gente não pagasse luz, água, internet, tudo, né? Na época ele ainda pagava a internet, para mim, o chip, para mim, para ele. Um ano que foi só eu para tudo. Vamos desacelerar aqui mais um bocado de novo. Foi só eu para tudo. Depois veio a Uber Eats, foi quando a gente conseguiu comprar a moto. E foi quando a gente começou a respirar um pouco. Porque ele começou a ganhar mais uns 200 euros ali por semana. Mais ou menos, por aí. E nisso, né, a Radassa fez 3 anos, entrou na escola. E as coisas foram começando assim, gradativamente a melhorar. Eu consegui trabalhar na limpeza com essa senhora, que era da nossa família portuguesa. Eu fui para ela de noite, ela me pagava por semana e aí também as coisas foram melhorando. Depois veio o regime transitório, eu perdi a entrada na manifestação de interesse, não consegui entrar na manifestação de interesse, porque não conseguia trabalhar, né, por causa das meninas, eu não tinha onde deixá-las. Quando eu comecei a trabalhar com essa empresa de limpeza, eu trabalhava de noite, ficava em casa com as meninas durante o dia. Ele chegava e eu já deixava, né, tudo pronto, as meninas só no ponto de dormir, ele ia dormir com as meninas e eu trabalhava com ela de 9 da noite até mais ou menos meia-noite, 1 hora da manhã, dependendo do dia de limpeza. Nós íamos limpar uma clínica dentária. E aí também foi uma grande ajuda, porque foi um dinheirinho que começou a entrar. Fora o meu salário, na época que ainda não existia o Uber Eats, você atropelou. Fora antes da Uber Eats entrar para a nossa renda, era o dinheiro que existia fora o meu salário. Aí depois veio a Uber Eats e foi a época em que o que ela fazia por mês eu conseguia fazer por semana. E aí foi a época que a gente começou a respirar. Só que aí eu enfiei os pés pelas mãos, saí da oficina que eu estava, que na época eu estava na Fiat, e fui para Uber Eats fazer entrega. Competi com 5 milhões de indianos que tinha.
que ainda estão lá no Gaia Shopping até hoje. E aí, e foram assim os nossos 3 primeiros anos. Depois desses 3 primeiros anos, ela conseguiu finalmente os documentos. Eu recebi todos os documentos antes. Eu já tenho mais tempo em Portugal do que elas. E logo depois ela conseguiu dar entrada nos documentos dela, que mais uma vez foi um milagre aquilo. E foi aí que ela conseguiu o primeiro emprego na fábrica. Primeiro no hotel. Primeiro foi no hotel. Aí depois teve o período do acidente, né? Quando Que ela é tava, outro vídeo que que é a gente vai outro falar vídeo, depois. só que a gente vai só pontuar aqui que é para senão fica um negócio solto. Teve o período do acidente, foi justamente no período de transição do hotel para a fábrica. E eu fiquei 4 meses afastado, enfim. Depois aí a gente vai depois esmiuçar em outro vídeo. E foi nesse período em que a gente saiu da casa da família onde a gente estava, conseguiu o nosso primeiro apartamentozinho, que é aqui onde a gente está gravando, né? A gente conseguiu vir morar. Não é nada muito grande, mas pelo menos a gente já tem um pouco mais de privacidade e tal. Deixou de estar dentro da casa da família, que a gente, por sinal, é muito grato, mas tudo tem um tempo e um limite. Porque talvez ficou confusa a casa que a gente morava era só um senhor, que era o dono da casa, que morava nessa casa. Não, é ainda. Ainda é, né? Ele tinha o quarto dele, o banheiro dele, nós tínhamos o nosso quarto. É muito comum também aqui em Portugal morarem assim, em quarto compartilhado. Não é comum com crianças, é comum assim, um casal e no máximo uma pessoa. Mas é comum. E a gente tinha o nosso quarto, tinha o nosso banheiro. E a cozinha era toda livre para mim. A casa era quase a casa, toda... né, era toda livre para mim. A cozinha para mim cozinhar, a sala para as crianças brincar. Então ele foi mesmo, foi não só nosso amigo, mas por muito tempo foi o avô que as minhas filhas não tiveram. Então a nossa convivência ali sempre deu muito certo por causa disso, porque ele não é casado, ele era separado e ele vivia a vida dele, ia trabalhar e voltava. Então não tinha ali tanta intromissão. A gente não se intrometia na vida dele, ele não se intrometia na nossa, mas nos ajudávamos entre si. A gente, entretanto, conseguiu alugar o apartamento e viemos para cá. E tudo isso começou a dar muito certo quando ela começou a trabalhar. Que aí deixou de ser só a minha renda, e ainda existia a Uber Eats nessa época, antes do acidente. Você ainda fez Uber Eats? Cheguei a fazer Uber Eats até você começar a trabalhar. Até você começar a trabalhar e até eu sofrer um acidente. E nesse curto período, acho que foi uns 3 meses aí em que ela teve nesse trabalho, a nossa vida deu um salto gigante. A gente conseguiu muita coisa, muito rápido para quem viu de fora, mas pra gente, a gente sabe o que aconteceu, como aconteceu. E mais uma vez, não foi nada pela nossa força, nem pelos nossos conhecimentos. Foi tudo bênçãos divinas que vieram mesmo. Não tem outra explicação. O nosso vizinho de porta é nosso fiador. Foi uma pessoa que trabalhou comigo numa das oficinas onde eu trabalhei. E eu acho que... Bom, né, minha filha? Daí pra frente tem o que mais? Eu me recuperei do acidente. Depois teve a compra do nosso segundo carro. A gente vendeu a Megane e comprou o segundo carro, que é o que eu faço TVDE hoje. Que o nosso primeiro carro a gente comprou também dessa veio família portuguesa, dessa família. Né? Era irmã do dono da casa que a gente morava. A gente pagava ela mensalmente, passamos um período sem, né, poder pagar, e ela nos compreendeu e nos ajudou. E quando nós chegamos aqui, nós tínhamos só uma Megane. O que? Qual era a nossa Megane? Vou botar a foto da Megane. A Megane vai aparecer aí também. E depois, com eu já trabalhando, saí do hotel. Eu saí do hotel porque surgiu a oportunidade de eu trabalhar na fábrica onde minha prima trabalhava. Era de segunda a sexta, porque o hotel era de domingo a domingo, era o dia todo, independente de ser domingo, feriado, Natal, Ano Novo. E aí apareceu a oportunidade de eu ir para a fábrica era de segunda a sexta, de 8 às 5. E eu fui para a fábrica. Só que no transitório de sair do hotel e ir para a fábrica, ele se acidentou. No intervalo entre um e outro. Ela passou 2... Eu saí do hotel dia 10 de maio, dia 10 de junho, ele se acidentou. Ela passou uma semana em casa. Nessa semana eu sofri um acidente indo pro trabalho.
Dia 12, eu já ia entrar na fábrica, dia 24 já estava com tudo certo, eu ia entrar na fábrica dia 25 de junho, foi quando eu entrei. Depois de São João. Depois de São João. Eu já estava com tudo certo, já tinha feito entrevista, já estava com tudo certo. Eu ia entrar na fábrica dia 25 de junho, ele se acidenta no dia 12 de junho. Pronto, então resumidamente assim, foi nossa história que nós chegamos até hoje aqui, nesse apartamento que nós estamos, né? Aí eu tinha notado duas coisas que sempre nos fazem a mesma pergunta, né? O que você faria diferente vindo para cá na imigração, no processo imigratório, e se a gente se arrepende de imigrar, que eu acho que é uma coisa que deve pairar na cabeça de muita gente que quer imigrar, né? O que é que você faria diferente? Eu tiraria minha carta de condução. É a única coisa que eu faria Primeiro diferente. ponto. E teria vindo antes. Acho que quando ele quis vir em 2018, a gente não tinha filhos e Era mais fácil. Era mais fácil. Primeiro, tinha que tirar a carteira de condução dela. Minha carta de motorista, que aqui chama no Brasil, Pronto, chama carta carteira de motorista. Tinha que tirar a carta de motorista dela, a carteira de motorista dela. E segundo, eu teria vindo só e teria vindo mais rápido. Se tivesse de vir só, eu teria vindo mais rápido. Tinha sido bem antes. Se a gente se arrepende. Não, o único arrependimento que eu posso, se eu vou falar para nós dois aqui, o único arrependimento que eu tenho e que eu, com certeza é o mesmo que ela compartilha é de não ter vindo antes. Porque para um casal sem filhos é mais tranquilo, sabe? Não colocando as nossas filhas como empecilhos. Não, Elas não são. Elas são a maior bênção que nós temos também, que foi dada por Deus. Mas facilita muito a vida para quem não tem filhos e é casado. Isso é um detalhe muito importante. Se você está no Brasil pensando em imigrar com a sua namorada ou com a mulher que você vive ou com o homem que você vive, casado no papel. mas não é casado, case-se, que é muito importante, facilita muita coisa. Facilitou muita coisa em documentação da gente. Então, acho que sim, a única coisa que eu faria diferente é não ter vindo, eu não me arrependo de nada do que eu fiz. A gente passou muita coisa, muita dificuldade. A gente aprendeu muito. A gente aprendeu muito, aprendemos a lidar com a burocracia desse país, aprendemos a esperar a nossa vez. Aprendemos a confiar em Deus e a confiar em Cristo e nos planos e nos objetivos que Ele tem traçado pela gente. Por mais, uma das coisas que a gente mais aprendeu foi, não tem como não falar da nossa crença, não tem. Se você está assistindo o vídeo até aqui, você vai ver muitas vezes a gente falando de Deus, da Bíblia, de Deus Cristo. Nos ajudou, de como Deus foi fiel assim, em todos os nossos processos. Como houve a mão de Cristo, de Deus, no meio disso tudo. Não tem como você... eu vou cortar essa parte, né? Me perdi. Senhor, me ajuda que eu me perdi aqui agora no pensamento. Não tem como você contar a história sem Deus, sem botar Deus no caminho. É isso que você queria fazer? Não tem como você... me lembrei aqui. Você pode até fazer o plano, mas quem dá a autorização e como vai ser executado é ele. Você pode escrever bonitinho ali no papel, vai se realizar de alguma forma ou de outra, mas não vai ser nem no seu tempo, nem do jeito que você quer. E a gente aprendeu isso aqui, a gente aprendeu que Portugal também nos ensinou isso, né? A confiar em Deus e a entender que nem tudo sai do jeito que a gente quer, e na hora que na hora que a gente quer. Pode ser que se realize aquilo que a gente planejou, mas não exatamente do jeito que a gente planejou. Às vezes melhor, às vezes de uma forma que a gente não espera, mas não está no nosso controle. Não está nada no nosso controle. Eu brinco com ele que gente que eu conheço aqui, não só católico ou evangélico, como a gente conhece no Brasil, que quando chega aqui e você passa assim os primeiros meses de dificuldade de língua, de trabalho, de algumas humilhações que a gente passa, engole sapo, mesmo que a gente engole muito sapo, né? Porque tem que ser feito e tem que ser engolido, é um processo. É um processo. Não é xenofobia, não é um coitadismo, não é um vitimismo. Não é nada de vitimismo, nada disso. É o que tem que ser passado. A gente tem que passar por esse processo. Para aprender. A gente brasileiro anda muito fora da linha, fora da regra. A verdade é essa.
E no instante, quem é católico no instante acha o caminho da missa e quem é evangélico vai procurar uma igreja. Ou se destrói, amigo. Você só tem dois caminhos. Ou você vai Se trilhar conserta. e se consertar e encontrar o seu caminho da sua fé e a sua base forte ser Deus, de verdade, de fato de verdade, sem hipocrisia, sem ir pra missa uma vez no mês, ou sem ir pra igreja uma vez no ano só pra bater foto e postar no Instagram. Não, é viver uma fé de verdade, é ter um relacionamento de verdade. E foi isso que mais nos ensinou e também nos fortaleceu muito como casal. É um conselho assim, que foi a última coisa que a gente colocou. Qual o conselho que a gente daria para quem quer migrar, né? Porque eu gostaria de ter ouvido muitas coisas que eu falo no meu canal, que a gente fala, de uma forma bem sincera e que muita gente não conta, né? Não conta como é difícil você vir migrar com filhos, por exemplo, que é muito complicado. Porque Se você não atura o seu cônjuge, você vai se separar, amigo. Entendeu? Você vai se separar porque quando você chega aqui, você não tem mais mamãe, você não tem mais papai, não tem a casinha do tio que vai deixar, não sei aonde, porque geralmente aconteceu isso com a gente, né? O meu cunhado morava em outra cidade, era 40 minutos de distância para ir deixar a criança lá só pra gente fazer a compra ou ir sair no final de semana. Isso não existe. Se você não atura o seu cônjuge, seja seu marido ou sua esposa, você vai se separar, ou então vocês vão ficar muito mais unidos. Se você também não tem um mínimo de organização e de parceria de vida financeira com o marido, Não você venha. também vai se ferrar, porque Não aqui venha. não existe esse negócio, o meu dinheiro e o E o seu dinheiro. Se você for por aí, Pelo você menos vai pra se mim ele lascar não bonito. existe. E eu já vi muitos casais aqui se destruíram por isso. Por quê? Porque as coisas aqui, quando eu posto algumas coisas nos meus stories, as pessoas falam assim, Raimundo, como as coisas é barata. Se você não me segue no Instagram, faça o favor de me seguir. Vou colocar aqui no Instagram pra você ver que eu posto lá em mais tempo real do que aqui no YouTube. Como as coisas são baratas. Eu troco o barato por acessível. Porque, por exemplo, eu como mulher, eu vou na Sephora e vejo uma maquiagem de 25 euros, um batom de 13 euros. Se eu trabalho, né, e tenho meu salário, eu passo ali na Sephora e eu não tenho essa consciência de que eu preciso... Vai fazer falta dentro de casa. Que vai fazer falta dentro de casa, eu vou ali e gasto uma boa quantidade ali, 100, 200 euros brincando de maquiagem. Se você homem, sem falar nada pra ele, e se entendeu? você homem faz a mesma coisa, você aqui, eu tenho o meu carro, quero comprar um jogo de roda diferente, ou sei lá, quero comprar um PS5, que tem muita gente que sonha com isso, ou montar um computador. Se você não fala, se você não se organiza comunicar, financeiramente, amigo, se essas anteninhas de vocês não se baterem juntas, você vai ficar vai ruim, todo vai mundo pro faltar buraco. dinheiro no final do mês, você não vai conseguir levar o mínimo, né, da vida A de gente estabilidade conhece que muita você gente tem. que chegou aqui casado e se separa por causa disso. Porque não atura o marido, não atura a mulher e não tem o mínimo de organização, não tem base de fé de jeito nenhum, seja católico, não tem um direcionamento espiritual de jeito nenhum. Então, tudo isso fica muito mais aflorado quando você imigra. Na lida com as crianças também. Na lida com as crianças também. A gente viu o casal conhecidos nossos que a gente ia visitar e eu conversava com a mulher, né? O rapaz era amigo dele, a mulher era nossa e minha amiga. E ela dizia, eu não aguento Portugal, eu não aguento Portugal, que voltaram pro Brasil. Eu disse, mas por quê? Porque no Brasil eu trabalhava fora, eu fazia tudo fora, mas eu tinha minha mãe. Tinha minha mãe, deixava jogar as crianças nas costas da mãe e ia trabalhar. Quando eu chegava em casa, a casa já estava limpa, a comida estava feita. Eu não sei cozinhar, eu não sei como é que eu faço isso, eu não sei costurar. Então, quando você chega aqui, principalmente para a mulher, não menosprezando, né, o trabalho forte do homem, mas para a mulher você fica duplamente sobrecarregado, porque você tem que trabalhar fora, você tem que dar conta das crianças, você tem que dar conta de casa, você tem que cozinhar. Então, para quem não está habituado a fazer tudo isso sozinha no Brasil e chega aqui e tem que encarar essa realidade, tem gente, olha, amor, bota ela. Tem gente que vem pra cá, né, de uma classezinha média ali, né, ao alta no Brasil, que tá acostumado a ter empregada, que tá acostumado a ter babá. Esquece. Né? Esquece, quando você chega aqui, você aqui não você consegue vai cair, mais manter. Aqui você vai cair 7 casas, amigo. Você vai ter que aprender a limpar a sua casa, vai ter que aprender a passar roupa, você vai ter que aprender a cozinhar. Eu trabalhei com um colega que ele disse assim, eu fiquei 7 vezes mais pobre. É verdade. Mas é a realidade, amigo. Se você é pobre lascado no Brasil, você vai ficar 7 vezes mais pobre lascado aqui. Um casal amigo nosso que a gente conheceu, que a mulher era arquiteta,
E ele também era arquiteto, não era o que virou agora Uber, que também é TVDR, que tem um filho. E para eles, que eram de uma classezinha média, que tinha empregada, que tinha mamãe, então sente-se muito, entende? Sente muito, vai Então, sentir se muito. você não vem alinhado com seu cônjuge, disposto a encarar os novos desafios, e eu digo que imigrar é você saiu do Brasil, você pisou aqui, seja a terra que for, a terra estrangeira que for, seja Portugal, Alemanha, o que for, você nasce de novo, tá? Você aprende a andar, você aprende a falar, você aprende a comer, você aprende a resolver as coisas. Então, é um nascimento de novo. Então, venha, se quem quer vir imigrar, venha com esse Mas pensamento. esse assunto aí é um assunto para um outro vídeo também. O intuito desse vídeo que a gente está fazendo aqui é para explicar um pouco da nossa trajetória e para que vocês que estão aí do outro lado, né, conheçam um pouco mais da gente. Para não ficar aquele negócio, eu entrei no cunhado, quem são eles? Hein? Esse é o intuito desse vídeo. A gente vai depois pontuar certos assuntos que a gente tem que fazer de uma forma mais dinâmica, que não seja aqui com o fundo da famosa janela dela. Ela posta essa janela todos os dias com ela. Todos os dias não. Pronto, acho que é isso, né, meu filho? A gente não tem mais muita coisa nesse vídeo para falar, para também não ficar um vídeo muito extenso. Deixa os comentários de vocês se deixou alguma coisa solta, porque, como ele disse, minha linha cronológica depois de 11 horas da noite já não tá mais batendo bem na minha cabeça. A gente estamos cansados, mas estamos aqui nos esforçando. Então deixa seu comentário, o que você não entendeu, o que você... Sugestões de vídeo, o que é que você quer saber. Ou quais as suas dúvidas sobre Portugal. Eu costumo responder muito porque todo mundo que me fala comigo no YouTube, porque eu gostaria que tivesse feito isso comigo. Quantas mensagens, quantas coisas eu perguntei e nunca me responderam. Por mais que pareça besta na sua cabeça, faça a pergunta. Você acha que é besta, faça, né? Faça a pergunta, porque às vezes, quantas vezes eu quis saber como é que fazia na época que eu estava em Lisboa, como é que fazia para tirar um cartão de passe mensal do ônibus, por exemplo. E não tem um vídeo desse. Se vocês vão às vezes quiserem saber de coisas assim, façam, que isso gera conteúdo pra gente e informação pra vocês. Pronto, gente. Se você chegou até aqui, deixa seu like, se inscreve, segue ela na rede social. Não segue você não. Não, que eu quase nunca posto. Pode ser que um dia, talvez, eu volte a aparecer assim, do nada. Tá certo, tá bem. Pois é isso, gente. Fiquem com Deus e qualquer dúvida, qualquer coisa, deixem aí nos comentários pra mim saber se vocês estão gostando, como é que vocês Tem estão. mensagem lá no direct que dentro das possibilidades a gente responde. Se quiser também deixar, vou deixar o meu Instagram e o dele. E vocês vão comentando aí, vão falando o que vocês querem ouvir. Nosso intuito com o canal é mostrar a nossa realidade e mostrar as coisas com bom senso e com sensatez, mas sempre com muita realidade. Não tô aqui para enganar ninguém. Pra enfeitar nada. Pra enfeitar, pra romantizar nada. Não adianta fazer isso. Se você enfeita, mais à frente você acaba por vir pra cá ou conhece alguém que veio e descobre que não é nada daquilo que está sendo enfeitado na internet. Se você tem esse sonho... Não é esse o intuito do canal. Se você tem esse sonho, como meu marido tinha, de migrar, faça ele acontecer, mas tenha a realidade debaixo dos seus pés. Não vem com a expectativa lá em cima, achando que vai ser um paraíso, porque não vai ser, mas venha na certeza de que se você manter o foco, determinação e resiliência, você alcança todos os seus objetivos. Seja aqui, seja no lugar que você for emigrar, tá bem? Um beijo, meu povo. Forte abraço. Até o próximo vídeo.